A época da nossa vida em que com facilidade somos levados ao sabor das ondas. Época, período da nossa vida em que somos propensos a absorver tudo, assimilar tudo, imitar todos. Uma época paradoxal. Os primeiros anos de nossa vida são cruciais para forjar a personalidade da pessoa. De sorte que, bem educadas, bem instruídas, recebendo de forma prudente e sensata, bem solidificados os valores no coração do ser humano nessa fase da vida, as chances de ele crescer como alguém bem formado, uma casa edificada sobre a rocha, para usarmos a linguagem de Jesus, as chances são enormes. Caso contrário, defasando-se isso que acabei de falar, não tendo recebido esse substrato, grandes são as chances de sermos levados ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia no erro. É o quadro trágico apresentado pelo apóstolo Paulo na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Uma pessoa que não recebe esses valores, essa segurança, esse alicerce, essa certeza nos primeiros anos da vida, ele é tanto mais exponencialmente fragilizado, predisposto, eu diria uma vítima não muito defendida, fortalecida e protegida, mas frágil diante dos ataques do inimigo, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo numa de suas cartas, que está à espreita para lançar os seus dardos inflamados, dardos de doutrinas astuciosas, ludibriando o homem, enganando-o. Esses versículos que eu acabei de citar, todavia, não são os primeiros, nem os mais importantes dessa leitura. A primeira, porque antes dessa tragédia, o apóstolo Paulo nos conforta: cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. A graça é e será sempre vitoriosa diante da desgraça. Objetivamente já o foi na cruz. Subjetivamente, porém, depende de cada um de nós. A graça só será vitoriosa na minha vida se eu quiser. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Essa frase é de Jesus, no capítulo 3 do Apocalipse de São João, versículo 20. Por isso, subir e descer, verbos que o Senhor vai utilizar agora para falar de si na lavra do apóstolo Paulo, são realidades que só se operam subjetivamente em mim, na Senhora e no Senhor,
a depender de mim, da senhora e do Senhor. Tendo subido às alturas, capturou prisioneiros e distribuiu os dons. Tendo subido às alturas, o apóstolo fala da ascensão de Jesus. E é impossível não recordar uma frase de Jesus no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versículo 32. Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. A atração que Cristo exerce, ela é para capturar prisioneiros. Capturar. Captura é tirar na marra de uma força hostil. Tirar contra o consentimento, sem o consentimento do sequestrador, mas com o consentimento do sequestrado. Capturar prisioneiros e distribuir dons aos homens. O apóstolo Paulo fala aqui do mistério da cruz, da morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Distribuiu dons aos homens, uma alusão ao mistério de Pentecostes. Ele subiu. Que significa isso? Senão que ele desceu também às profundezas da terra. Quando nós recitamos no credo, ele desceu à mansão dos mortos. Essa verdade de fé indica a mensagem da salvação que em vida terrena ele nos transmitiu. Morto, ele foi levada àqueles que morreram na expectativa da ressurreição, os que morreram antes da morte de Cristo, que o mesmo apóstolo Paulo chama primícias dos que adormeceram. Ou seja, dentre todos os que morreram, ele foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro a triunfar sobre o poder nefasto da morte. Quem desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. É uma alusão ao triunfo, à soberania de Cristo sobre todas as realidades. São Paulo, o mesmo autor, vai dizer na carta aos Filipenses, para que ao nome de Jesus nosso Senhor se dobre reverente todo joelho no céu, na terra e nos abismos, e toda língua confesse para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Agora São Paulo prolonga o seu pensamento e vai falar como que a desdobrar em que consiste a captura. A missão da igreja é uma captura. A missão da igreja é um ato violento de nos tirar do poder das trevas. Confira na sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículos de 11 a 13. O reino dos céus sofre violência, e os violentos é que conseguem entrar nele. O reino dos céus sofre violência, seja à destra, com os inimigos a interpor obstáculos, com o poder das trevas a furiosamente investir contra a igreja. Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida de sol, coroada de estrelas e com a lua debaixo dos pés, prestes a dar à luz, e um outro sinal surge, um grande dragão
que furioso se coloca diante da mulher para devorar a criança tão logo ela nasça. Levada para um lugar seguro, o dragão furioso se coloca em lugar de perseguir os filhos desta mulher, para devorá-los, para destruí-los. É uma atualização da profecia do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 14 a 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Assim, até o final dos tempos, em dois frontes, nós temos uma captura. A captura do diabo, tirando almas que pertencem a Cristo, e Cristo capturando prisioneiros, outrora sob o jugo de Satanás. O verbo é grave, o verbo é dramático. Capturou prisioneiros. Captura. A violência sempre existirá do diabo para roubar almas de Cristo e Cristo para roubar almas do diabo. Se quisermos, o capturador, ou o Goel, em hebraico, o redentor, o resgatador das almas sob o poder do diabo. A outra conotação da palavra violência, o reino dos céus sofre violência, e só os violentos é que conseguem entrar nele, diz respeito à disposição interior no homem. Dentro de mim existe uma lei interior. Eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Jesus Cristo, o meu Salvador. É o tema desdobrado no capítulo 7 da carta aos Romanos. Captura. Qualquer que seja a sua conotação, maléfica ou benéfica, isso supõe uma certa ruptura, e uma ruptura dolorosa, drástica, que Jesus, na imagem do capítulo 15 do Evangelho segundo João, coloca em dois verbos: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Aquele que permanece em mim dá frutos. O ramo que não dá fruto, o meu pai corta. E aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Percebam os verbos dramáticos aqui agora na agronomia: podar e cortar. O corte evoca sempre algo definitivo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. É o corte último que Deus Todo-Poderoso vai pronunciar. E isso com toda a autoridade, porque Ele capturou prisioneiros para que esses não mais o fossem. Se, sabendo que alguém os capturou na cruz, esses, sabendo, permanecem nas trevas e não querem ser capturados, e se deixam aprisionar e aceitam a prisão de Satanás, o corte definitivo se manifestará. Atentos, porque o corte é a medida extrema de quem já veio e capturou prisioneiros. Efésios capítulo 4, versículo 8, ele que subiu. Aqui está a modalidade de captura que ordinariamente o Senhor Jesus escolheu. Ele instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres,
capacitou-os como santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que sejamos todos, até que tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento de Deus, ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude. Qual o motivo de a igreja arregimentar essa legião de capturadores, para usarmos a expressão do versículo 8, motivados pelo amor? Queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo, segundo a atividade da medida de cada membro, para a sua edificação no amor. Não sei se vocês perceberam a diferença dos capturadores. A medida dos capturadores de Cristo para subir com os capturados é motivados pelo amor e atentos à verdade. O outro lado, motivados pelo ódio e pelo caminho da mentira. O demônio nos odeia, sua tática é a mentira, o engano, o embuste. E não por acaso, aqui eu peço atenção a vocês, para que vocês decorem Apocalipse capítulo 13, versículo 18, o número da besta. 666, 666, 3 vezes 6. Por que eu disse isso? Por que eu recordei isso? Por causa do evangelho de hoje. O que é que o evangelho de hoje tem a ver com o número da besta? Atenção, por favor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 6. Aqui nós temos um número curioso. Prestem atenção. Vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, que eles eram mais pecadores do que vocês? Um episódio misterioso que aconteceu, que Jesus recordou, um episódio que devia estar muito vivo na memória dos apóstolos e discípulos. 18 que morreram com a queda da torre de Siloé. 18 morreram. 18 é 6, mais 6, mais 6. Qual é o número da besta do Apocalipse? 6, mais 6, mais 6. Mas agora vamos deixar a mente de vocês mais aguçada, porque nesse mesmo capítulo 13 do Evangelho da missa de hoje, e o Evangelho da missa de hoje é de 1 a 9. Bem, logo depois desse relato, São Lucas descreve a cura de uma mulher encurvada. A questão é que essa mulher estava assim havia 18 anos, possessa de um espírito que a tinha doente. Ora, vejam, 18 da torre de Siloé que morreram. 18 anos, essa mulher encurvada era possuída por um demônio. 6, mais 6, mais 6. O número da besta, Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Curioso, versículo 18. 6, mais 6, mais 6. Onde o senhor bispo quer chegar? Não quero chegar não, eu já cheguei.
todo mundo já entendeu onde é que eu vou chegar. Mas para isso, para que ninguém pense que essa numerologia é por acaso, evoco a autoridade de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Nasceu no ano 354, morreu no ano 430. No seu sermão 110, ele vai fazer uma interpretação, simplesmente no meu entendimento, fantástica, juntando esses dois episódios. Vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus faz uma pergunta: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Como do mesmo modo? Do que é que ele está falando? Jesus está falando da morte física. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, diz o profeta. Jesus está falando de um outro tipo de morte. Jesus está partindo de um fato trágico acontecido no passado, ou remoto ou próximo, para nos ajudar a fazer a interpretação do tempo presente e tirar uma lição para a nossa vida espiritual dos fatos trágicos acontecidos. Jesus aqui não está nos ameaçando de morte física. Ele está nos advertindo sobre um outro tipo de morte. Segundo fato, aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Logo depois, ele cita uma parábola, e uma parábola que trata da figueira plantada na sua vinha. Quem lembra de uma das frases dos profetas que diz: a vinha do Senhor é a casa de Israel? Isso para não citarmos o já aludido texto de João, capítulo 15, de 1 a 6. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A vinha do Senhor é a casa de Israel no Antigo Testamento. A videira plantada na vinha, cujo agricultor é o pai, é a pessoa de Jesus. Eu sou a videira. Logo, essa parábola tem como critério de interpretação a pessoa de Jesus. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não o encontrou. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha. Quem pode dizer? E aqui a gente já entra numa intuição belíssima de Santo Agostinho. Foram ramos de que árvore que Adão e Eva colocaram para esconder as partes íntimas depois que eles pecaram e ouviram os passos do Senhor no jardim? Foram ramos de quê? Figueira. Figueira. Jesus aqui não falou de jabuticaba, não falou de goiaba, não falou de outro tipo de planta, falou da figueira. Agora vejamos, já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. 3 anos. O que isso quer dizer? Qual o significado desse número? O que significa essa afirmação? Venho procurando figos nesta figueira
e nada encontro. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que persegues aqueles enviados pelo Pai. Tantas vezes eu quis reunir os vossos filhos, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. E vós não considerastes o tempo em que fostes visitada. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Aqui está a figueira. Resta explicar o que são esses 3 anos. Corta! Porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Atenção, eu falei logo no começo que o verbo capturar evoca uma ideia de força. Citei para isso Mateus capítulo 11, versos de 11 a 13. O reino dos céus sofre violência, e só os violentos é que conseguem entrar nele. A violência de não se conformar com suas tendências desregradas, de lutar contra o pecado. Hebreus capítulo 12, versículos de 3 a 4. Ainda não resististes até ao derramamento de sangue na luta contra o pecado. Eis então o combate, eis então a batalha. Ou nos dispomos a um propósito violento de santidade, rompendo decisivamente com o poder das trevas. Vou levantar-me, vou ao meu Pai. No caso do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que queres que eu faça? Que eu veja. Ele deu um salto, ele soltou o manto, ele se levantou e foi a Jesus. Não existe violência maior do que essa. Não quero mais, não desejo mais, não praticarei mais, não ficarei mais, não quero mais nenhum vínculo. Chamemos isso, se quisermos, de contrição perfeita, de arrependimento sincero. O que o catecismo da Igreja Católica diz: nojo do pecado, propósito sincero de, com a graça de Deus, não mais cair em tentação. Dito isso, chegamos agora à interpretação de Santo Agostinho. Sermão 110, juntando os 2 episódios dos judeus cujo sangue foi derramado, dos 18 da torre de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Vocês por aí já imaginam a torre que caiu, a torre que ruiu e matou esses 18. 18, 6, mais 6, mais 6. A imitação do santo, 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 e Deus é significado pelo número 7, 666. Esse capítulo está cheio de mistérios, está cheio de simbolismos, está cheio de significado. Com a palavra Santo Agostinho, sermão 110, aspas: sobre a figueira que estava plantada há 3 anos, sem produzir frutos, e sobre a mulher doente há 18 anos, eis aqui o que me inspira o Senhor. A figueira representa o gênero humano, e seus 3 anos sem dar frutos são as 3 épocas da humanidade: antes da lei, sob a lei e sob a graça. Não é estranho que o gênero humano seja representado por uma figueira. O primeiro ser humano, depois do seu pecado, não cobriu com folhas de figueira suas partes pudendas,
honrosas antes do pecado, foi só depois do pecado que essas partes se tornaram vergonhosas. Antes, nossos pais também estavam nus e não se envergonhavam. Por que se envergonhariam, já que eram sem pecado? Eles se envergonhariam das obras do seu Criador, quando não havia ainda alterado sua pureza com nenhuma ação má, quando não haviam ainda tocado na árvore da ciência do bem e do mal, que Deus os havia proibido de tocar? Foi somente depois de terem pecado, comendo o fruto proibido, que eles deram nascimento ao gênero humano, e que o ser humano passou a nascer do ser humano, o devedor de um devedor, o mortal de um mortal, o pecador de um pecador. Assim, a figueira estéril representa perfeitamente aqueles que se recusam obstinadamente a produzir frutos e que por este motivo são ameaçados, como foram as raízes da árvore ingrata. O fruticultor intercede e com um argumento eficaz, a execução é adiada. Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Se não der, então o cortarás. Mas o que eles pedem? Senhor, deixa ainda este ano, ou seja, nesta época de graça, poupe os pecadores, poupe os infiéis, poupe as almas estéreis, poupe os corações infrutíferos. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disto dê frutos, caso contrário, cortá-la-ás. Quando virá o Senhor? Na época do julgamento, quando vier julgar os vivos e os mortos. Poupa-se, portanto, agora, provisoriamente. O que significa a fossa cavada ao redor da árvore? O adubo. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Significa a exortação à humildade, significa a exortação à penitência. A fossa, de fato, é um terreno abaixado. É preciso tomar em bom sentido a carga de esterco. O esterco é sujo, mas ele produz frutos. Ele lembra assim a dor do pecador, pois fazer penitência, fazê-la com consciência e sinceridade, é fazê-la na ignomínia, no desprezo, no reconhecimento da sua miséria. A essa árvore misteriosa foi dito então: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Assim, amados, nós temos uma lição impressionante com os 3 episódios que acabamos de ouvir. 2 fatos acontecidos, dos quais Jesus quer que tiremos uma lição. O tempo que estamos vivendo é o tempo da paciência de Deus, que não quer se esgotar. Há alguns dias eu estava no santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia. Ali, o Cristo misericordioso apareceu a uma santa, Santa Faustina Kowalska. Recomendo a leitura do seu diário. Uma santa de quem São João Paulo II, também polonês, era devoto. E graças a essa devoção, o Santo Padre instituiu a festa da Divina Misericórdia no 2º domingo do tempo da Páscoa, justamente para recordar a todos nós a captura da parte da misericórdia de Deus. É uma realidade constante. Deus, na sua bondade, no seu amor infinito, se interessa por nós. O tempo é breve, mas uma coisa me surpreendeu no diário de Santa Faustina. Ela foi levada por um anjo para um passeio, e o passeio que o anjo deu com ela
foi no inferno. Parágrafo 741 do Diário de Santa Faustina. Por favor, digite depois no seu celular. Esse livro você pode descarregá-lo no HD do seu celular, do seu computador. E gostaria que você começasse, se ainda não leu, o Diário de Santa Faustina, a partir desse parágrafo. É tão belo falar da misericórdia de Deus. É tão belo saber da paciência de Deus, que não quer nos cortar, mas quer colocar adubo, quer cavar uma fossa, quer nos oferecer possibilidades para uma autêntica conversão, e quer que nós, na verdade, não nos identifiquemos com os 18 da Torre de Siloé. A Torre de Siloé é a torre que cai, é a torre que vai ruir. No Sermão 110, parágrafo 5, Sermão 110A, agora vamos a uma outra intuição do grande santo da igreja, para concluir essa homilia rapidíssima, que certamente não vai passar de 2 minutos. Santo Agostinho, Sermão 110A, parágrafo 5. Lembremo-nos que em 6 dias, Deus criou as coisas visíveis, o céu, a terra e tudo o que neles está contido. E então, no 7º dia, Ele descansou. Olhem bem, 18, 6 mais 6 mais 6. Quantos dias Deus precisou para criar todas as coisas? 6 dias. 6. Só no 7º Ele descansou. Continua Santo Agostinho. Os primeiros 6 dias têm noite, pois o céu e a terra terão fim, enquanto o 7º dia, o do descanso, não tem noite. Podem olhar no livro do Gênesis. O mesmo acontece conosco, quando terminado o tempo das boas obras e descansarmos, o nosso descanso não terá fim. Portanto, tendo em mente que o universo foi criado em 6 dias, concluímos que o número 6 indica o tempo. E se o número 6 indica o tempo, pense nos 3 anos desse mapa, em que o tempo está dividido em 3 eras: antes da lei, sob a lei, sobre a graça, e esse, o tempo da graça, é o tempo atual. Aqueles que, nesse mesmo tempo presente de graça, decidem mudar de vida, devem esperar o machado, não a segurança. Pelo menos no 3º período, aquela planta deveria ter mudado e passado da esterilidade à fecundidade, ouvindo aquele que batizou exortar a conversão pela pregação e dizer: produza frutos adequados de penitência. Mas como o número 6 indica o tempo, não há dúvida de que aqueles 18 que foram esmagados pela torre, que significa Siloé, não se arrependeram em nenhuma das 3 eras em que o tempo está dividido. Na verdade, se 6 representa o tempo, multiplicado por 3, 6 é 18. Eu penso que é de uma grande riqueza essa interpretação formidável de Santo Agostinho, que até antes de ontem eu nem imaginava que fosse capaz ele, que existisse tanta cifra, tanto mistério, tanta mensagem secreta cifrada, escondida no Evangelho de hoje. Por isso, que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos os 18 que caíram, vamos os 18 com a mulher possuída pelo demônio. É tempo de graça, é tempo de paciência, o adubo foi colocado, Cristo nos espera, Ele quer nos capturar do poder das trevas, aqui e agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.